Olá, amigos. Estamos aqui no resumo semanal da semana de 2 a 6 de setembro. Um mês novo, estamos iniciando um novo mês. Em setembro comemoramos a Semana Nacional de Trânsito, de 18 a 25 de setembro. Começamos esse resumo de maneira objetiva, dizendo que venceu no dia 30 de agosto a medida provisória 882. Essa medida provisória trazia o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, como presidente do CONTRAN. Como ela não foi votada no Congresso, ela perdeu seus efeitos. Então nós voltamos ao estado anterior, ou seja, o atual presidente do CONTRAN é o diretor do DENATRAN. O assunto que nós temos que tratar hoje com muito ênfase é a transição da resolução 778. Nós sabemos que a resolução foi omissa e não tratou dessa questão da transição quanto aos processos que estão em andamento. E essa é a grande discussão. O DENATRAN soltou um ofício 585, tentando esclarecer isso, mas continuou muito confuso. E cada DETRAN está tentando se adequar, porque precisa de uma adequação sistêmica, como será essa transição. Como nós estamos informando ao longo das últimas semanas, o DETRAN São Paulo nos informou que a transição no estado de São Paulo será da seguinte maneira: o prazo de 90 dias se encerra no dia 13 e 14 de setembro, porém, a partir de segunda-feira, dia 16 de setembro, os alunos que abrir o processo quer dizer realização do exame médico e do exame de avaliação psicológica. Então, estes alunos que realizarem o exame médico ou psicotécnico a partir do dia 16 de setembro, abre-se um processo novo e sob a nova regra da 778. E os alunos que estão em processo continuam com a regra anterior. Essa foi a definição do DETRAN São Paulo. A linha que se tomasse teria efeito nas autoescolas, certo? Uns mais, outros menos. Nosso grande problema foi esperar 90 dias, que graças a Deus está se encerrando agora dia 16. E nós esperamos que o movimento possa retomar as autoescolas, possa retornar às autoescolas. Então, esta linha do DETRAN São Paulo nos parece a mais razoável, porque não interfere naquele aluno que eu fiz a matrícula em janeiro, em fevereiro, em março, e que eu naquele momento tinha uma regra a cumprir, tinha um contrato de prestação de serviço, que eu recebi do aluno, que eu emiti a nota fiscal, que eu paguei os impostos e que não nos parece justo, neste momento, eu ter que retroagir, devolver o dinheiro para o aluno, devolver a questão do imposto, como é que vai ficar? Então, nos parece que a posição do DETRAN São Paulo é a mais adequada neste quesito. O DETRAN São Paulo nos informou hoje, sexta-feira, que o comunicado está pronto e que deve ir para o Diário Oficial de amanhã. Na segunda-feira cedo, nós estaremos divulgando a todas as autoescolas do estado de São Paulo. A única questão que ainda pode gerar dúvida é em relação à adição da categoria B, que o DETRAN São Paulo está informando neste comunicado que, em razão da resolução não tratar desse assunto, então ele entende que não permite. Nosso entendimento é que poderia substituir 5, mas o DETRAN São Paulo está informando que, como a resolução não trata, não vai, neste momento, autorizar esta possibilidade. Uma outra coisa que eu gostaria de tratar, de abordar aqui nesse nosso resumo semanal, é que o Sindicato de São Paulo vem agindo de maneira muito forte junto à FENEALTE, junto aos demais sindicatos, no sentido da representação do setor. Fizemos na semana passada um excelente evento em Brasília, um café da manhã com parlamentares, foi ótimo, sobre todos os aspectos. Mas nós sabemos também que tem outras entidades fazendo ações. Nós temos a Abralto, nós temos a Enacefor, outras entidades no país fazendo ações no sentido de representar o setor. O Sindicato de São Paulo, ao perceber todas essas movimentações, propôs um acordo destas entidades para que possamos sentar em um único ambiente, em uma mesa, e que possamos discutir ações, unificar ações, para que possamos ter uma uniformização de procedimentos e de ações. Tentar construir um projeto comum na defesa do setor. Então, o Sindicato de São Paulo iniciou essa tratativa, convidou as entidades, tínhamos proposto a data de 11 de setembro para reunirmos, mas nós informamos que 11 não daria, porque tem um evento em Brasília por conta da Abramet, da Associação Nacional dos DETRANs, não daria, e teríamos que remarcar essa data para o final do mês de setembro ou começo de outubro. Sabemos também que tem algumas entidades passando pelo processo eleitoral. Então, também é razoável esperar a definição deste cenário, dessas entidades, para que daí sim a gente possa sentar e construir algo em comum e que possa ir numa linha de convergência. O que nós temos que buscar é a união das entidades
e criar um discurso único na defesa do setor, né? Essa é a nossa grande preocupação. O Sindicato de São Paulo está aberto nesse sentido, vem buscando esse diálogo junto à FENEALTO, junto aos demais sindicatos e também às demais entidades. Claro que nós sabemos a responsabilidade e o compromisso de cada um. Nós sabemos que o grande representante do setor a nível estadual são os sindicatos estaduais, que têm legitimidade para isso previsto na Constituição brasileira, né? Nós sabemos que nós criamos a FENEALTO para representar os sindicatos a nível nacional. E nós sabemos também que existem associações estaduais, nacionais e demais entidades. O propósito é chamar todos para uma mesa comum e sentarmos e discutirmos uma parceria e uma pacificação nesse momento dessas entidades. Esse é o grande desafio nosso, mas o Sindicato de São Paulo quer ser um dos agentes que possa buscar essa união de todos, né? Respeitando a todos e a identidade de todos, certo? Então, nós queremos finalizar dando o nosso sinal amarelo, ainda de atenção em relação ao setor, em relação ao governo, em relação a tudo aquilo que está ocorrendo. Continuamos vigilantes e em atenção. Desejamos a todos aí um ótimo final de semana. Amanhã temos o feriado, Independência do Brasil, e que possamos fazer uma avaliação aí, né, uma reflexão do nosso querido Brasil, né, do nosso patriotismo em relação ao nosso país e também na defesa do nosso setor. Esse é o grande desafio nosso, ok? Bom final de semana.